Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série A Imersão no Livro de Salmos. Amém, irmãos? Vamos estar estudando hoje o Salmo de número 5. Então peço que os irmãos se atentem desde já, para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vou começar lendo aqui, Salmo número 5, versículo 1, que diz: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Então nós temos aqui um salmo de Davi, para o cantor mor sobre Neilote. Neilote é uma espécie de flauta. Provavelmente Davi ele compôs esse salmo na época em que ele estava fugindo do seu filho Absalão, que queria usurpar o reino de Davi. Assediado de inimigos, traiçoeiros, Davi ele ora, e dá brados de alegria, na confiança de que Deus o defenderá. Então, muitos dos salmos de Davi, irmãos, eles surgiram de situações angustiosas. Esse período de fuga de Absalão talvez tenha sido um dos maiores problemas que Davi teve, muito maior do que Golias, e também daquele período em que Saul queria matar Davi. Nas guerras que Davi enfrentou, muitas vezes com um exército menor. Então, neste salmo, Davi ele suplica ao Senhor que responda à sua oração. É uma oração matinal. Por quê? Porque os problemas ainda continuavam a rodear Davi. Davi ele confiava em Deus, mas Deus não havia respondido. E essa palavra Senhor, que aparece aqui no versículo, ela está em caixa alta, por quê? Porque é o Yud-Re Vav-Re, YHWH. Então, no Salmo 6, nós vamos ver que o problema continua. No Salmo 6, versículo 6, diz assim, Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então, irmão, percebe que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também passava por problemas que não terminavam de uma hora para outra. No Salmos 3, no Salmo 3, Davi diz lá no Salmo 3, versículo 5, ele diz o seguinte: Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Agora aqui no Salmo 4, no versículo 8, ele diz o seguinte, Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então aqui no Salmo 5, nós percebemos que a situação não mudou. Davi ele pede a Deus que o guie, que o proteja, mas também ele pede a Deus que destrua os seus inimigos. E após ter tido um bom sono, no Salmo 4, versículo 8, ele desperta para poder meditar e orar. Davi lhe diz o seguinte, atende a minha meditação, porque a sensação de Davi é que Deus não estava ouvindo. Então, você, já passou por situação semelhante? Situação semelhante, Você deve pedir a Deus que atenda a sua meditação, a sua adoração e as suas petições. Versículo 2. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Então Deus era rei de Davi, que controlava a sua vida, e era o seu Deus que o salvava, protegia e defendia. Então essa expressão Rei meu e Deus meu, o salmista, Davi, ele desfrutava de um relacionamento íntimo com Deus. Para Davi, Deus não era apenas rei, mas rei dele. Significa o quê? Que Davi estava debaixo da autoridade dele. Mas Davi estava numa situação tão difícil que ele diz o seguinte, atende a voz do meu clamor. Então é como se Davi dissesse, o Senhor está ciente da minha situação? Será que o Senhor está ciente da minha situação? Versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então, irmãos, o que fazer quando parece que Deus não está respondendo a oração? Davi ele ora ao Senhor todas as manhãs. Davi ele começava os seus dias com oração. E essa deve ser a primeira coisa a ser feita. Quando diz que Davi se apresentava a Deus, era muito mais do que uma simples oração.
né? Davi ele participava dos sacrifícios matinais e aproveitava esse momento para orar a Deus. Agora, não é só isso que Davi faz, né? Em seguida ele diz que vigiarei, né? Lá na Almeida Revista Atualizada diz que eu fico esperando. Ou seja, ele fica lá aguardando a resposta de Deus. Davi ele sabe que a verdadeira batalha não é contra Absalão, e sim uma batalha espiritual. Então, irmãos, mesmo diante da dificuldade, né, nós devemos começar o dia conversando com Deus. Não encare a dificuldade do dia a dia sem antes conversar com o Senhor. Quando nós olhamos para a situação do tetraneto de Davi, que foi Josafá, né, temos o seguinte, ó, no Reino do Norte, quem reinava era Acabe, né, e Josafá meio que parece querer fazer uma aliança com Acabe. O profeta Jeú, né, ele exorta Josafá sobre essa aliança, e Acabe morre e se levantam os amonitas, os moabitas, dentre outros. Então foi uma situação semelhante aqui à situação de Davi. Né? Josafá se volta para Deus, Josafá enxergou que Deus é maior do que o seu problema, né? E nós temos que nos agarrar a Deus, pedir que Ele nos livre. Versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, irmãos, o que fazer, né, quando parece que Deus não responde a oração? Davi, né, ele buscava a Deus porque diante de Deus não pode vencer. Davi agora passa a meditar no caráter de Deus. Por quê? Porque ele passa a fazer. Por que ele passa a fazer isso? Né? A resposta de Deus ainda não tinha chegado. E parece que Deus estava favorecendo os maus. Absalão ele está bem, mas Davi está mal. Então, o que Davi aprendeu sobre Deus, irmão? Davi diz: o mal não pode habitar junto com Deus. Davi ele é absolutamente santo. Aliás, Deus, né, é absolutamente santo. Por isso não pode ter prazer na maldade. Davi ele sabia que só a intervenção divina o salvaria. Por quê? Porque os inimigos eram muitos e estavam resolvidos a matar Davi. E Davi sabia que Deus odeia aqueles que realizam atos ímpios. Verso 5. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Então tudo aquilo que envolve injustiça, né, Deus não gosta. Deus não gosta daquele que pratica a maldade. Né? Não quer dizer que Deus não queira que ele se arrependa. Versículo 6. Destruirá aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então, irmãos, esse versículo aqui está falando de Aitofel, né, que traiu Davi. Ele era o conselheiro mais próximo de Davi. Então, Davi, diante da dificuldade, ele se apega, né, para aquilo que ele aprendeu a respeito de Deus desde a sua infância. Deus já revelou seu caráter nas Escrituras. Então, no livro de Salmos, nós não temos toda a revelação a respeito de Deus. Mas quando chegamos no Novo Testamento, né, nós temos, por exemplo, lá na segunda carta de Pedro 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Versículo 7. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Então, irmãos, Davi agora ele ora para a justiça de Deus. Embora Davi não tenha feito algo terrível quanto aos seus adversários, né? Mas quando Davi apela para a justiça de Deus, Davi ele sabe que também é pecador, né? Por isso que ele sabiamente ele diz o seguinte: entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. O caminho é o caminho da misericórdia, né? Então o que eu aprendo com Davi até aqui, irmãos? É que quando Deus parece que não responde, nós devemos, além de apresentar-se ao Senhor e ficar esperando a resposta, e além de olhar para o caráter de Deus, eu tenho que reconhecer as minhas limitações, os meus pecados, e que eu só posso entrar na presença de Deus mediante a sua misericórdia. Então, quando Davi ele compôs esse salmo, a tua casa e o teu santo templo, né, se referiu que é a tenda da congregação.
tabernáculo, né? E ao futuro templo. Davi ele ora e adora no templo. Davi, ao contrário do ímpio, ele se aproxima de Deus como filho, com reverência, né, reconhecendo os benefícios que ele recebeu de Deus. Então aqui o salmista ele se preocupa com a adoração. Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho. Então, irmãos, agora Davi pede a direção de Deus, né? Deus tem um caminho justo. Davi está pedindo a direção de Deus, por quê? Porque se ele prestar atenção nos adversários, ele pode se desviar. Então, endireita diante de mim o teu caminho para que eu possa andar sem tropeçar. Então, Davi estava com muitos problemas, mas ele não queria seguir a sua caminhada sozinho. Ele queria que o Senhor o guiasse. Então, Davi ele deseja seguir o caminho justo e reto de Deus. A justiça de Deus seria revelada na defesa de Davi contra os seus inimigos. O desejo de Davi é receber as diretrizes, né, do próprio Deus. Versículo 9. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Então aqui agora, irmãos, Davi ele descreve as características de seus adversários. Veja, né, que todos os órgãos de comunicação deles são usados pelo diabo. Sepulcro aberto, né, significa o quê? Corrupto, perigoso, né? E aqui explica por que Davi precisava receber as diretrizes do Senhor. Por quê? Porque o mundo é hostil. Né? Paulo ele usa esse versículo lá em Romanos 3, versículo 13, que diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Então Paulo ele usa esse versículo para argumentar que tanto judeus quanto gentios estão sob o poder do pecado. Versículo 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Então, depois de tudo que Davi disse antes, né, agora Davi ele pede a vingança sobre os seus inimigos. Ele declara os culpados, ou seja, que eles não sejam justificados. Caiam por seus próprios conselhos, né? Ou seja, que os planos deles deem tudo errado. Lança-os ou expulsa-os por causa da multidão das suas transgressões. Os ímpios se rebelaram contra Deus, não apenas contra Davi. Logo eles estão sujeitos ao julgamento de Deus. Então Davi não está advogando só em causa própria. Ele está pensando no plano de Deus. Prejudicar o justo significa o quê? Atacar a Deus. Então o salmista aqui, irmãos, ele pediu que os ímpios fossem castigados. E a oração foi respondida. Né? Aitofel se suicidou, Absalão morreu na batalha em que tentou derrubar Davi. Né? Os inimigos descritos por Davi são homens que se rebelaram contra o Senhor. E a pergunta que fica é o seguinte, né? Será que nós podemos hoje usar isso que Davi usou para com os nossos inimigos? Então lá no Novo Testamento nós somos ensinados o seguinte, nós somos ensinados a amar os nossos inimigos e a pregar por eles, né? Mas se com tudo isso não houver mudança, aí sim nós podemos pedir que Deus aplique a sua justiça. Então o Novo Testamento ele expande, né, o entendimento do Velho Testamento para dizer que o verdadeiro adversário é Satanás. Lá em 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim, ó: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, irmãos, por que Deus ele não destrói todas as perversidades que há no mundo? Porque ele é misericordioso e espera que eles um dia possam se converter. Versículo 11. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Então, após toda a dificuldade, né, que Davi teve de enfrentar, o salmista agora ele procura a verdadeira alegria.
Finalmente, versículo 12, que diz: Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Então Davi termina esse salmo, né, com a certeza da proteção divina. Esse escudo se refere a um escudo de tamanho maior que cobre, né, o corpo inteiro. Esse escudo é o favor e a graça de Deus. Então Davi ele enfrentou o cerco dos adversários, mas o verdadeiro escudo é o Senhor, que nos cerca com a sua benevolência. Então, se você é justificado e se você tem Cristo em seu coração, você será abençoado. Amém, irmãos? Então, peço que você fique essa palavra, né, no nome de Jesus. Caso você tenha alguma pergunta ou mesmo queira fazer alguma observação a respeito do vídeo, você pode utilizar aí dos comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.